Vamos fazer uma análise nesta aula 3 sobre diversos conceitos errados que os guardadores do sábado defendem a respeito do termo lei de Deus. Para podermos entender o conceito correto e o significado correto do que é a lei de Deus na Bíblia inteira, é preciso primeiro mostrar os vários conceitos errados defendidos pelos guardadores do sábado. Esses conceitos modificaram tanto a verdade bíblica que tornaram-se não uma teologia, que é o estudo de Deus, mas sim uma nomologia, que é o estudo da lei. A história da salvação fica completamente modificada e a lei, e não Deus, é colocada no centro da história. Vamos mostrar abaixo uma cronologia baseada nessa nomologia, que é o estudo da lei, para vocês verem como a lei e não Deus é colocado no centro da história. Essas definições podem ser encontradas na literatura dos guardadores do sábado. A lei é o caráter de Deus. Lúcifer quebrou o 10º mandamento e cobiçou o trono de Deus. Deus criou o mundo, deu a lei o sábado. Satanás quis mostrar no Éden que o homem não podia guardar a lei de Deus. Pecado é transgredir a lei de Deus. Os 10 mandamentos são a lei moral de Deus. Jesus veio mostrar que é possível guardar a lei de Deus e como deveríamos guardar o sábado. Jesus morreu porque Deus não podia quebrar a lei. A ética e a santificação cristã é obedecer à lei de Deus. Somos salvos para podermos obedecer à lei de Deus. O conflito final entre Cristo e o anticristo será por causa do sábado. Os fiéis a Deus guardarão o sábado e os infiéis guardarão o domingo no conflito final, recebendo o sinal da besta, que é o domingo. No céu tem um templo contendo os 10 mandamentos. Na Nova Jerusalém guardaremos o sábado. Quando a gente lê essa história da nomologia, que é o estudo da lei, nós podemos, baseado nas afirmações acima, dizer que para os guardadores do sábado, a lei é o alfa e o ômega. Tudo começa, passa e termina na lei. Então o centro não é a teologia, não é Deus, e sim a nomologia, que é a lei. Vamos analisar agora 9 conceitos errados a respeito da lei de Deus e por que eles estão errados. Conceito errado número 1, a lei é o caráter de Deus. Por que está errado? Essa afirmação não tem nenhum fundamento bíblico. Deus é amor e amar não é não matar, não roubar, não cobiçar. Deus nos ama não é porque ele não nos mata, mas porque a natureza dele é amor. As leis bíblicas são dadas para os homens e não para Deus. Cada conjunto de leis está contido dentro de um pacto que é firmado entre Deus e a humanidade. Quando muda o pacto, muda o conjunto de leis, mas o caráter de amor de Deus permanece sempre o mesmo. Conceito errado 2. Os 10 mandamentos são a lei moral de Deus. Por que está errado? Não existe e nunca existiu uma lei moral de 10 mandamentos na Bíblia. O Pacto do Sinai tem a Torá com 613 mandamentos, todos com a mesma importância e validade, nunca tendo havido uma suposta superioridade de 10 mandamentos sobre demais. Também nunca houve uma separação na Torá, classificando leis como moral, cerimonial, civil, jurídica, sacerdotal, alimentar ou qualquer outra invenção. A Torá é uma unidade completa com 613 mandamentos, além dos ensinamentos que compreendem os livros de Gênesis a Deuteronômio. Torá é o Pentateuco. Conceito errado 3. Deus não muda, então sua lei também não muda. Por que está errado? A lei não é Deus e lei não é caráter de Deus. Lei é componente de uma relação pactual entre Deus e a humanidade. Pactos mudam, portanto, uma lei sempre está dentro de um pacto e muda conforme muda o pacto. Hebreus 7,12, mudando o sacerdócio, muda-se necessariamente a lei. Portanto, o mesmo Deus que não muda, participa de vários pactos com vários participantes e várias leis. Deus é amor e não muda, leis e pactos mudam, porque lei e pacto não é Deus. Conceito errado 4. Uma suposta lei moral de 10 mandamentos foi escrita pelos dedos de Deus nas tábuas de pedra. Por que está errado? Dedo de Deus é poder de Deus, Êxodo 8,19. Deus é espírito, não é ser humano, não tem dedo. Em Êxodo 34:28, Deuteronômio 4:13 e 10:4, onde foi traduzido em português como 10 mandamentos, o correto é 10 palavras. Então as versões que temos em Êxodo 20 e Deuteronômio 5, que são diferentes entre si, não são as 10 palavras que foram escritas nas tábuas de pedra do testemunho. O que foi colocado na arca não é a versão nem de Êxodo 20 nem de Deuteronômio 5. Essas versões foram colocadas no livro da lei ao lado da arca, que está em Deuteronômio 31:26. Então, dentro da arca, tábuas de pedra com as 10 palavras, o maná e a vara de Arão,
E fora da arca, o livro da lei com 613 mandamentos, incluindo Êxodo 20 e Deuteronômio 5. Conceito errado número 5. Lei moral é a lei de Deus e lei cerimonial é a lei de Moisés. Por que está errado? Os mandamentos são citados como vindos tanto de Deus quanto de Moisés. Marcos 7,10, Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser o pai e a mãe morrerá, que é uma combinação de Êxodo 20:12 e Êxodo 21:17. Não vos deu Moisés a lei, nenhum de vós observa a lei, porque procurais matar-me. Está em Êxodo 20:13, não matarás. Josué 23:6 e 24:26 mostra que o que foi escrito no livro da lei de Moisés é a mesma coisa escrita no livro da lei de Deus. Então, o livro da lei de Moisés e o livro da lei de Deus é tudo a mesma coisa. João 1,17. A lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Não diz que a lei cerimonial foi dada por Moisés, e sim a lei com artigo definido. Não é qualquer lei, é a lei, Ronomos, e não uma lei ou uma lei cerimonial. E por fim, Tiago 4,12 mostra que existe somente um legislador, que é Deus. É idolatria dizer que Moisés teria criado ou dado leis na mesma posição de Deus. Conceito errado 6. A lei de Deus é eterna e imutável. Por que está errado? Uma lei sempre está dentro de um pacto. A lei de um pacto tem a duração do pacto. O fruto proibido no Éden, a circuncisão e a guarda do sábado faziam parte de pactos que não se relacionam com o cristão e a igreja hoje. Por isso essas regras não valem para os cristãos. Quem ainda está no pacto do Sinai guarda a Torá e o sábado, como ainda fazem os judeus atualmente em Israel e espalhados pelo mundo. Conceito errado 7. Os 10 mandamentos são atemporais e eternos. Por que está errado? A Torá foi dada 430 anos depois de Abraão, não tinha guarda do sábado antes da libertação do Egito, antes da criação não tinha mulher para ser cobiçada, não tinha casamento, pai e mãe para honrar, vacas e bois para roubar ou cobiçar, nem ser humano para matar. Os erroneamente chamados 10 mandamentos são parte da Torá e só passaram a valer após a sua promulgação no Pacto do Sinai. Duraram até João, e não haverá sábado, casamento e morte na restauração de todas as coisas, não fazendo o menor sentido esses mandamentos depois da restauração. Proibições anteriores ao Pacto do Sinai, que foi feito somente entre Deus e o povo de Israel, fazem parte de outros pactos com outras leis. Conceito errado 8. O pacto do Sinai com a Torá e os chamados 10 mandamentos e o sábado foi feito com toda a humanidade. Por que está errado? O pacto do Sinai, feito a partir da libertação do cativeiro do Egito, foi feito somente com o povo de Israel. Tem a Torá com 613 mandamentos, incluindo o sábado e os erroneamente chamados 10 mandamentos. Sua adoração foi do Sinai até João Batista. Tinha o sábado como sinal entre Deus e o povo de Israel somente. Foi uma lei escrita no livro da lei, que é o Pentateuco. Foi dado como aio aos judeus até que Cristo viesse. Nunca serviu de aio para gentios ou cristãos e não convence o cristão do pecado. A Torá é chamada indistintamente de lei de Deus, lei de Moisés, lei, livro da lei de Deus ou livro da lei de Moisés, não havendo qualquer distinção ou separação entre os 613 mandamentos da Torá, que são uma unidade completa. Não existiram 10 mandamentos escritos em tábuas de pedra, e sim 10 palavras. Conceito errado 9. Pecado é a transgressão da lei, sem lei não tem pecado. Por que está errado? Pecado em hebraico vem de errar o alvo, cometer um erro. Pecado em 1 João 3,4 é iniquidade. A palavra anomos, de onde vem iniquidade, ocorre 15 vezes no Novo Testamento, sendo traduzida como prática do mal, iniquidade, maldade, ilegalidade, injustiça. A tradução como transgressão da lei é feita em 1 João 3,4 em traduções mais antigas e não é usada em nenhum outro lugar no Novo Testamento. Temos abaixo as 15 ocorrências de anomia no Novo Testamento. E o pecado é amplamente definido no Novo Testamento sem nenhuma relação com a lei. Se para o judeu é a transgressão da lei, para o gentio o pecado é violação da consciência, é iniquidade, é injustiça, é tudo que não é da fé, é não crer em Cristo, é orgulho, é não ouvir a Cristo, é obedecer às paixões do corpo, é o aguilhão da morte, é a concepção da cobiça, é fazer acepção de pessoas. E além disso tem algo ainda pior que o pecado. Então, além de pecado não ser a transgressão da lei, nós temos a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é maior do que o pecado, porque ela é imperdoável. Então, essa ligação de pecado como transgressão da lei é uma forçação de barra dos guardadores do sábado para tentarem defender a validade da lei dos 10 mandamentos dados aos judeus para os cristãos hoje em dia, com o único objetivo de tentar defender a validade do sábado, que foi abolido por Cristo na cruz, junto com o Pacto do Sinai e a Torá.
Entendendo corretamente os conceitos errados a respeito da lei, fica fácil entender o que significa lei na Bíblia.